E aí, pessoal, bem-vindos de volta! Hoje a gente vai mergulhar um capítulo que fala de um sentimento que, convenhamos, todo mundo conhece: a exaustão. Mas ele também fala de um convite muito antigo que promete uma saída para esse peso do dia a dia. Vamos juntos destrinchar o que ele realmente significa. Pois é, Dani. E essa pergunta na tela, nossa, ela já começa indo direto ao ponto, né? Quem é que hoje em dia não se sente assim? É a pressão do trabalho, as expectativas da família, a correria. Parece que o mundo moderno foi feito para deixar a gente sempre no limite do cansaço. Exatamente. E é como uma resposta direta para essa exaustão que surge o convite que a gente vai analisar. É uma promessa bem clara de alívio, bem no meio do caos que a gente vive. A grande questão é, o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? Então, para a gente conseguir entender essa promessa de alívio, o primeiro passo é encarar a realidade dos pesos que a gente carrega. Afinal de contas, que fardos são esses que nos deixam tão desgastados? E olha, o texto que a gente está analisando vai direto ao ponto. Ele aponta que o fardo mais pesado de todos, o que mais nos consome, é o peso da nossa própria culpa, dos nossos erros. A ideia é que se a gente tiver que carregar isso por conta própria, o peso é simplesmente esmagador. E não é só esse peso que vem de dentro, né? Tem também o fardo que vem de fora, que está o tempo todo nos pressionando. A fonte chama isso de fardo dos padrões mundanos. Sabe, aquela cultura da performance, a ambição sem fim, a pressão para ter a vida perfeita. Tudo isso acaba gerando uma ansiedade que suga toda a nossa energia. Então, resumindo, é uma combinação de vários pesos. A culpa que a gente sente, a pressão constante para ter sucesso, o medo. E hoje em dia isso parece que está multiplicado por 1000, não é? É só pensar nas redes sociais, naquela busca sem fim por uma vida de comercial de margarina que a gente sabe que não é real. É uma busca por satisfação em coisas que no fundo a gente sabe que são passageiras. Certo. Então, se esses são os fardos, qual seria a solução que o texto propõe? E é aqui que a coisa fica bem contraintuitiva. A promessa envolve pegar um jugo. E vamos ser sinceros, a primeira imagem que vem na cabeça quando a gente ouve jugo é de mais peso, mais um fardo, e não de alívio, né? E aqui está o convite completo. É bem interessante que ele pede duas coisas, duas ações bem específicas: tomar o jugo e aprender. A proposta, na verdade, é uma troca de fardos. É deixar para trás aqueles que nos esmagam por um que é descrito como suave e leve. Nossa, e essa comparação deixa o contraste muito nítido. De um lado, o jugo do mundo, que é essa servidão à ambição que a gente já falou, ela só gera ansiedade, confusão e, no fim da linha, esgotamento total. Burnout. Exato. E em oposição direta, o outro jugo é apresentado como um serviço que tem um propósito. No lugar da ansiedade, uma confiança tranquila. No lugar da confusão, um caminho claro. A promessa é de um fardo que, por incrível que pareça, traz descanso. Mas como é que um fardo pode aliviar? Para a gente entender isso, a fonte nos lembra o que um jugo realmente é. Não é um instrumento de castigo, mas sim uma ferramenta de serviço. A função dele é conectar e direcionar o esforço. Tipo, dois bois trabalhando juntos para que o trabalho seja mais eficiente, mais gerenciável. Então, o alívio viria por partes. A primeira é que, ao aceitar o jugo, a pessoa se conecta a uma força que é maior que a dela. O trabalho não é mais uma jornada solitária. E o que guia essa conexão é a chave de tudo, a lei do amor. Ou seja, não é uma obediência cega. É um serviço que é motivado pelo afeto, e isso muda completamente a natureza do trabalho. Ele deixa de ser um peso para se tornar um propósito compartilhado. E é exatamente isso que o torna leve. Isso nos leva direto para a segunda parte do convite: aprender. Não adianta só aceitar o jugo. É preciso ter uma postura de aprendizado. E a fonte deixa claro que essa postura é a da humildade. E aqui a análise faz um diagnóstico quase psicológico da nossa condição. A fonte da nossa inquietação constante, da nossa ansiedade, seria o amor próprio em excesso. É o nosso ego, a nossa ambição sem medida e o medo de falhar que criam todo esse barulho na nossa mente. E aqui está o modelo a ser aprendido. A ideia de um coração que encontra a paz por dentro, sem depender do que acontece do lado de fora. Pensa só, não se inflar com um elogio, nem se deixar abater por uma crítica. Manter o bom humor mesmo no meio da dificuldade. É um tipo de equilíbrio que parece ser o exato oposto da nossa vida hoje, que é tão reativa a tudo que acontece. A fonte chega a usar uma expressão bem forte, dizendo que a redenção é o processo de desaprender os hábitos da escola do príncipe das trevas. É uma imagem poderosa. A ideia de que encontrar descanso é, na verdade, uma escolha consciente de se libertar desses padrões de pensamento negativos e egocêntricos.
E tudo isso nos leva, finalmente, à grande promessa. O que significa, na prática, encontrar descanso para a alma? Que estado é esse, afinal? E aqui a fonte faz uma distinção que é crucial para a gente não ter uma ideia errada. O descanso prometido não é ficar sem fazer nada. Não é se aposentar da vida. Pelo contrário, é um estado ativo de paz interior, um alinhamento com um propósito e uma confiança que continuam firmes mesmo no meio dos desafios da vida. E essa citação que a fonte traz para a gente resume a essência da promessa. A paz de verdade, a paz que dura, é para quem consegue manter a mente firme, porque confia. É uma paz que funciona como um escudo, não importa o tamanho do caos do lado de fora. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se o verdadeiro descanso não for a ausência total de esforço? E se for, na verdade, encontrar o esforço certo, um propósito que nos sustenta, em vez de nos esgotar? É uma ótima questão para a gente continuar pensando. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembre-se que esse é só um resumão e o material completo está esperando por quem quiser se aprofundar ainda mais. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.